Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja artesanal na cozinha de casa, partindo do absoluto zero. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é invase, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa belezura aqui, certo? Que eu invasei há 2 dias atrás, tá bom? E eu vou falar como é que foi esse processo de invase. Isso aqui é uma Dunkelsbock, é uma cerveja da família das Lager, que eu engarrafei, eu invasei e fechei, certo? Anteontem, tá bom? Vamos falar sobre isso, tá? Primeiramente, vamos falar, vou deixar a cerveja aqui para vocês ficarem né, ficar aparecendo no vídeo ainda, vocês olharem para ela. Ali tem um equipamentozinho que já eu falo o que é. E eu vou falar dessa etapa do invase, né, que é a última etapa da produção da cerveja em casa, cervejeiro caseiro. Vamos lá, estamos falando sobre cervejeiro caseiro, cerveja na cozinha de casa. Então, é um invase artesanal, não é um invase industrial, certo? Invase industrial é um invase completamente automatizado. O líquido vai dentro da garrafa, o maquinário ali, né? Você imagina aquelas garrafas, você já deve ter visto aquele vídeo que as garrafas vão passando e aí passa por uma parte lá que fica caindo o líquido e depois passa por uma parte que vai tampando tudinho ali em série, né? Não é o nosso caso, né? A gente está aqui fazendo cerveja artesanal na cozinha de casa com utensílios triviais, simples e que você pode conseguir facilmente, ou se já estiver em casa, ou você consegue comprar facilmente isso aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse invase, sobre essa última etapa. Então, última etapa de 5 etapas, certo? Já falei aqui sobre essas 5 etapas. A primeira é onde a gente vai transformar o líquido, onde a gente vai extrair o que o malte de cevada ou outros ingredientes que a minha cerveja vai levar. A gente vai extrair dele no momento da abraçagem, que é o primeiro passo, né? Que a gente bota o malte da cevada na água quente e ali as enzimas vão transformar o amido daquele malte em açúcar e as leveduras vão transformar em álcool em gás, beleza? Depois da gente colocar esse malte na água quente, a gente vai fazer um procedimento chamado recirculação, que é a gente tirar o líquido da panela através de uma válvula que vai estar instalada no fundo dela, no fundo da panela, certo? A gente abre aquela válvula, tira o líquido de lá, abre a válvula e bota uma leiteira embaixo. Eu uso uma leiteira de metal que eu tenho aqui de alumínio e jogo por cima com a escumadeira para fazer o chuveirinho ali, né, para ela não cair diretamente, ela cai como um chuveirinho, né, isso é importante nesse momento. E aí eu faço essa recirculação desse líquido, né, tiro um pouquinho do líquido, boto ali e vou tirando, botando. Não vou me estender nesse assunto aqui, né, porque o assunto de hoje é sobre a última etapa. E depois a gente tem a lavagem, que é a gente usar a água quente para limpar tudo que tem no grão ali, do malte, né? Do malte da cevada. E depois a gente passa para o segundo passo, que é a fervura, onde a gente vai sanitizar o mosto, onde a gente vai liberar os off-flavors, onde a gente vai colocar os ingredientes, que 90% das vezes são o nosso amigo lúpulo, né? E lembrando que o lúpulo ele tem várias formas, em pellet é mais famosa, mas também ele pode ser em flor, ele pode ser em flor seca, né? Ele pode ser em flor verde, acabada de tirar do pé, né? Então, no momento da fervura a gente joga o lúpulo lá, mas também pode usar o que a gente quiser de ingrediente, né? Casca de laranja, o que for. Nesse momento a gente pode colocar isso tudo, certo? Depois, terceiro passo, a gente vai resfriar esse mosto o mais rápido possível, usando o estilo de imersão, usando gelo em volta da panela, né? E aí, depois que a gente chegou na temperatura ideal para o trabalho da levedura, a gente bota no balde fermentador
e a gente bota a levedura para trabalhar, certo? Isso aí é a quarta fase, que é a fermentação. A levedura fermenta a nossa cerveja e aí a gente parte para o quinto e último passo, que é o invase, tá? Primeiro de tudo, a gente faz a cerveja, faz isso tudo e deixa... o invase é como se fosse uma atividade pós-produção, né? Por que eu digo isso? Porque um dia a gente vai fazer até o terceiro passo, certo? E a gente bota para fermentar. O quarto passo, que é a fermentação, a gente praticamente não trabalha, só monitora, porque o balde fermentador ele vai estar ali numa temperatura de uns... dependendo, se for... Pronto, eu fiz uma lager agora. Ele ficou na temperatura de 15 graus por 10 dias. Aliás, ele ficou por 14 dias. E aí a única coisa que eu faço nesse momento é monitorar, certo? E aí, depois que terminou a fermentação, eu vou para o invase, beleza? Para essa quinta fase, que é o que a gente vai falar hoje. É simples. Acabou tudo, agora eu vou botar na minha garrafa e eu vou querer extrair, eu vou querer criar o gás da minha cerveja, que ela não tem gás ainda. É o momento de eu colocar gás na minha cerveja e de engarrafar para poder servir, certo? Então, primeira coisa que você vai fazer para envasar a sua cerveja é saber se a fermentação realmente terminou de terminar, certo? O quinto passo só começa se o quarto passo confirmou o término. Como é que a gente faz isso? A gente faz medições. A fermentação ela termina quando ela para de alterar a sua densidade, certo? Para isso a gente pode usar um refratômetro ou um densímetro. A gente mede a densidade desse mosto, né, desse líquido, num dia. No outro dia, se não mudou, é um bom sinal. A gente mede por mais um dia. Se não mudou, é a mesma concentração, é a mesma densidade, quer dizer que a fermentação já terminou, beleza? Em alguns casos, a gente faz a segunda fermentação, que é a maturação, onde a gente vai aumentar um pouquinho a temperatura para que por 3 dias a gente aumenta 1 grau e aí a gente vai aumentar o consumo de subprodutos pela levedura, ou seja, a gente vai diminuir a quantidade de subprodutos da nossa cerveja. Agora, isso aí não é feito em todas as cervejas, em todos os estilos. Você pode fazer ou não pode fazer. No caso da minha lager, eu não precisei fazer, certo? Terminou a fermentação, eu confirmei o término, agora eu vou envasar, tá? Qual é a primeira preocupação que eu preciso ter para envasar a minha cerveja? Eu preciso me certificar que tudo que vai tocar nesse líquido está sanitizado e limpo. Não só limpo com água e sabão, mas sanitizado. O que é que eu digo sanitizado? Ele precisa passar álcool 70, precisa que eu elimine 99% das bactérias e dos germes, certo? Isso para não contaminar a nossa cerveja, tá? Vou chegar lá. O que é que pode trazer uma contaminação, tá? Então, eu preciso deixar tudo limpo. E tudo que for tocar nesse líquido, eu preciso deixar limpo e sanitizado. Esse é um cuidado que eu até vou falar um pouco mais aqui, que o cervejeiro ele precisa ter um cuidado extremo com a limpeza, tá? Não é simplesmente você pegar e passar álcool 70 nas suas coisas, certo? Você precisa lavar antes com álcool e sabão. Por quê? Porque o álcool 70, se você lavar com álcool e sabão, você vai diminuir o trabalho do álcool 70. Se num ambiente muito sujo, o álcool 70 ele não é 100% eficaz. Então, se você passar água e sabão em tudo que você for usar, você vai garantir que o álcool 70 vai sanitizar, beleza? Com relação à limpeza em geral, eu vou voltar um pouquinho ali, lá para o primeiro passo. A gente precisa deixar tudo limpo, para no final a nossa cerveja não contaminar. O que é que eu quero dizer com limpo? Primeiro, sua cozinha tem que estar limpa, certo? Você vai fazer na cozinha de casa.
precisa estar arrumada, precisa estar limpa, que ali vai ser um dia de diversão para você. Ali é um dia que você vai querer se estressar o mínimo possível. Então, quanto mais organizado, quanto mais preparado você tiver, menos trabalho e menos estresse você vai ter e mais diversão você vai ter, certo? Então, deixa a sua cozinha limpa. O balcão, você lava os pratos antes que tiver. Pegue um dia que a cozinha seja só sua para fazer essa cerveja, certo? E que ela esteja limpa, tudo limpo lá, tá bom? Sua panela de braçagem, antes de usar, você vai e passa água e sabão nela, esponja, limpa, tira esse sabão todo, certifica que o sabão todo saiu para iniciar a abraçagem. Panela de fervura, a mesma coisa, os ingredientes todos a mesma coisa. A gente sabe que após a fervura, esse líquido ele fica um pouco mais vulnerável, né? Na verdade, ele passou por um processo de fervura, ou seja, ele foi sanitizado pela fervura e a partir daí eu não quero que nada contamine esse líquido. Por quê? Porque a contaminação, né, o que tiver lá de bactéria, de germe, de tudo, ele pode intensificar a carbonatação, né, a fermentação de açúcares mais complexos. Ou seja, eu posso aumentar a minha carbonatação. Isso pode gerar o quê? Eu posso explodir garrafas por contaminação. A contaminação ela pode estimular a fermentação de açúcares mais complexos, né? A levedura ela vai transformar os açúcares fermentáveis em álcool, mas se aquele líquido está contaminado além da levedura, com micro-organismos que a gente não quer na cerveja, que a gente deixou contaminar por falta de cuidado nosso, ele vai estimular essa carbonatação maior, essa fermentação de açúcares mais complexos e vai alterar o sabor da nossa cerveja e vai aumentar a espuma da nossa cerveja, certo? E pode até explodir garrafas, certo? Então é por isso que a gente precisa ter o maior cuidado com a limpeza de tudo, certo? Como é que eu faço? Hoje não, 2 dias atrás, como eu falei, eu engarrafei, né? Eu envasei a minha Dunkel's Bock, certo? Isso aqui é uma das garrafas, né? Agora eu estou esperando só fermentar, tá fermentando aqui. 14 dias fermentando, né? Lager demora mais, né? Eu arrumei minhas garrafas, reutilizei, né? Eu reutilizo essa garrafa tudo reutilizada. Mas você pode comprar, encontra na internet aí para comprar, mas chega a ser um pouco caro, né? Eu acho que é mais de R$2 uma garrafa dessa, enfim. É melhor você tomar a sua artesanal e guardar para você reutilizar, tá? Então eu juntei, certo? Faltou garrafa até, foi curioso, porque eu estava louco atrás de garrafa. Eu consegui uma pessoa que ela junta a garrafa e revende para cervejeiro caseiro aqui em Recife. É uma maravilha. Ali na Torre, um cara chamado Américo. Pô, show de bola, me salvou. E ele, toda vez, quando faltar garrafa, eu vou lá comprar dele. Que é muito mais barato do que você comprar garrafa nova, né, virgem, na internet, certo? Consegui comprar minhas garrafas, que estavam faltando. Sempre compro a mais, né? Sempre tem uma garrafa a mais, então sobrou aí umas 5, 6 garrafas, né? Mas eu consegui comprar e fui envasar. Primeiro, o que é que a gente precisa fazer? Para uma leva de 18 litros, de 19 litros, né? 20 litros, que ele vai dar 19. A minha, no final das contas, depois de tirar do balde fermentador e envasar, deu 17,8 litros. Eu achei uma produção ótima, né? Eu acho que rendeu muito bem essa cerveja, certo? 17, eu estava na minha cabeça aqui, no máximo 19 cervejas, 19 litros. Mas eu tinha que me preparar para 19 litros. 19 litros são 38 garrafas de meio litro, certo? E eu não vou saber dizer agora, um pouco menos de garrafa de 600 ml. E eu estava misturado, eu estava com garrafa de 500, de 600 e de 300. Então eu peguei, fiz as contas, vi que chegou que deu mais ou menos umas 35 garrafas, que chegou ali próximo dos 19 litros, certo? Aliás, eu deixei passando 19 litros, porque vai que quebra uma garrafa, alguma coisa, né? Eu separei mais ou menos uns 20 litros, certo? De garrafa para reutilizar. Esse meu fornecedor, ele já dá uma limpada nas garrafas, mas eu limpei de novo. Tinha garrafa que ainda estava com fundo sujo,
certo? Eu precisei passar água, eu botei água, botei um pouquinho de água sanitária para diluir aquilo ali, certo? Tem que ter muito cuidado com água sanitária, né? Mas eu botei água, foi uma mistura, água e água sanitária. E aí, deixei agir. Aí depois, não é para sanitizar com água sanitária de jeito nenhum, tá? É porque tinha coisa no fundo que tava lá sem sair. Eu coloquei, agiu, saiu, tirei, limpei, certo? Deixei secar, deixei aquele produto sair. Depois de ter água sanitária, eu botei só umas 4 dessas 35 garrafas. Só umas 4 precisaram. O resto foi mais água e sabão, mexendo assim mesmo. O que foi que eu fiz? Um dia antes, eu passei água e sabão em todas as garrafas. E deixei secando, certo? Como é que se seca uma garrafa? Primeira coisa, a garrafa é uma coisa difícil de secar se você não tiver a técnica. Exato, técnica para secar a garrafa. A garrafa, mesmo que você bote álcool 70, que é uma coisa volátil, se você deixar ela em pé, ela não vai secar. Então a ideia é deixar ela de cabeça para baixo. Como é que eu deixo uma garrafa de vidro, uma garrafa dessa, secando de cabeça para baixo sem fechar o buraco dela, né? É complicado. Existem varais de cerveja, existem escorredores de cerveja, que é tipo uma estruturazinha assim de plástico, que tem várias hastezinhas que a gente vai botando a garrafa pendurada assim, certo? Isso aí vende na internet, mas se você não quiser gastar, a minha técnica pega um balde na sua casa ou 2, certo? Limpa ele primeiro, água e sabão, depois álcool 70 nele, e você aí vai, depois de limpar as garrafas, botar todas elas emborcadas. O que é que vai acontecer? Elas vão se equilibrar de cabeça para baixo, certo? E vão secar ali e não vai tapar o buraco da garrafa. Ela vai escorrer ali, certo? Então eu deixei de um dia para o outro secando só de água, tá? No outro dia já estava tudo sequinho, eu precisei usar 2 baldes porque eram 35 garrafas, certo? No outro dia, logo de manhã, eu passei álcool 70 em tudinho, certo? Como é que eu faço? A minha garrafa está aqui, ela foi limpa com água e sabão, tudo mais, certo? Você pode usar escovinha também, sabe aquelas escovinhas de mamadeira, limpar mamadeira, pronto, você bota aqui dentro, dá uma escovada, certo? Isso é para limpar com água e sabão, beleza? Depois disso, deixou secando. Depois dessa primeira etapa secando, eu botei álcool 70 mais ou menos um dedinho aqui de álcool 70, certo? Tampei aqui, chacoalhei. E a minha mão molhada passando por aqui, certo? Para sanitizar isso aqui tudinho, beleza? Peguei esse álcool 70 daqui e passei para outra garrafa. E fui de 5 em 5 garrafas, mais ou menos, eu renovava esse álcool 70, certo? 6 em 6, 7 em 7, mais ou menos. Mas sempre dava uma renovada ali para sempre garantir que o álcool ele vai estar ali saudável para sanitizar, certo? Aí eu fui jogando, trocando álcool, tudo. Depois de todas passarem álcool 70, certo? O maior cuidado do mundo agora é para não ficar tocando nos buracos da cerveja, nas entradas, né? Ali, porque ali está sanitizado. Aí a partir dali agora, todas sanitizadas com álcool 70, eu volto para o meu balde, boto mais álcool 70 nele para sanitizar de novo, certo? E boto as garrafas emborcadas de novo, para secarem ali de cabeça para baixo. O álcool ele é muito mais volátil do que a água, né? Ele evapora rapidamente. Então, com algumas horas ali, as garrafas vão estar totalmente secas, certo? E sanitizadas, tá? Porque estavam no ambiente todo sanitizado e elas passaram para o álcool 70 todo sanitizado. Além do álcool 70, o que é que você pode usar? PAC 200, que é ácido paracético, ou iodofor, certo? Eu já usei o PAC 200. Mas aí você precisa deixar ele agir por meia hora. Depois que eu comecei a usar o álcool 70, por ele ser volátil, ter a volatilidade dele é uma volatilidade boa, que me ganha tempo. Então eu uso muito o álcool 70. É o que eu mais uso. As últimas eu só usei álcool 70, certo? Do último ano eu usei álcool 70. Eu não usei o ácido paracético. O ácido paracético, ele funciona também,
certo? Mas aí qual é o ideal? É você ter tipo uma banheira ou ter tipo uma bacia grande para você submergir todas as garrafas numa solução de água com esse ácido paracético. O que é esse ácido paracético? Ele é como se fosse um cloro. Você não limpa a piscina com cloro, ele é como se fosse um cloro, inclusive ele tem cheiro de cloro. Inclusive esse ácido ele é utilizado em alguns banheiros públicos para limpeza. Limpeza de banheiro mesmo, fica ali, aquela pastilhinha ali que fica no mictório, às vezes é ácido paracético, às vezes é um sabão, mas às vezes é esse ácido. Ele é tipo um cloro, certo? Chamado de PAC 200. Nesse caso, você precisa diluir ele, certo? Tem toda a estratégia para diluir, você dilui e espera um tempo para ele agir, aí depois você submerge todas as garrafas nesse ácido, certo? Aí você precisa ter uma bacia maior, ou talvez uma banheira, para submergir, no meu caso, de 20 litros, 38 garrafas, 35, 36 garrafas. Se você fizer de 10, eu fazia antes de 10 litros, e aí uma vez eu submergi numa banheira o meu ácido paracético e deu certo, certo? Fica ali um tempo sanitizando as garrafas, beleza? Depois tira e deixa secando, ele é volátil, não tanto como o álcool 70, mas ele tem uma volatilidade boa e depois de um tempo ali ele já vai estar seco, beleza? Uma coisa aqui, por que emborcar? Porque se você deixar em pé, se você botar o álcool 70, mesmo ele sendo muito volátil, o álcool 70 é volátil, você passa na mão, faz assim e ele não está mais lá, né? Secou. Apesar de ele ser muito volátil, numa garrafa em pé ele não seca. Eu já deixei de um dia para o outro e quando eu vi o fundo estava lá com álcool ainda. Não seca. Impressionante. Você tem que deixar emborcado. Então, para mim o que tem funcionado hoje é o balde, certo? Quem tiver o varal, o escorredor de garrafa, funciona, certo? Funciona bem, né? É bem interessante também que você tem uns vasinhos e as garrafas ficam ali ao seu alcance, tranquilo, beleza? Sanitizou as garrafas, tá na hora de sanitizar as outras coisas que vão tocar nesse líquido precioso que é a nossa cerveja. A gente precisa sanitizar a nossa mangueira, a mangueira de invase, né? O tubo de invase, certo? Que é um tubozinho de acrílico que na ponta ele tem uma válvulazinha que é só você empurrar ela que ela deixa o líquido passar. O que é que vai acontecer? Eu vou acoplar esse tubo de invase na minha torneirinha do balde fermentador. Eu vou abrir a torneira do balde fermentador, só que o líquido não vai descer por esse tubo, porque lá embaixo ele está tapado. Ele está tapado ali com essa válvula, certo? E essa válvula ela só vai deixar o líquido sair, a cerveja sair, quando eu empurrar ela. Aí quando eu empurro, ela abre espaço, o líquido cai e ali dentro da garrafa, certo? Então eu preciso sanitizar isso. O ideal não é sanitizar com álcool 70, mas aí eu só estava com álcool 70 e eu sanitizei. Por quê? Com o tempo ele vai ressecar esse tubo, certo? O ideal é sanitizar nesse caso com iodofor ou o ácido paracético. As outras coisas, tudo pode ser com álcool 70 sem problema nenhum. Então, sanitiza isso. Sanitiza as tampinhas. Você precisa comprar tampinhas virgens, que é essa tampinha aqui. Essa tampinha aqui, que ela vem meio abertinha assim, certo? Você compra de 100 ela. É uns 15 reais a centena, certo? E aí, você vê quantas vai usar, separa mais, né? Eu separei 40. E aí, borrifa álcool 70 nela, bota num prato, bota aquele papel toalha ali para secar. Quando secou, você começa o invase. Como é esse invase? Você vai pegar a garrafa. Não, tem um ponto, tem uma tarefinha que você tem que fazer, né? Que é importantíssimo. Na etapa do invase, a última etapa é invase e carbonatação. O que é carbonatação? É a espuma da cerveja. O meu líquido ainda não tem espuma, certo? Então eu preciso gerar espuma. Como é que eu faço isso? Eu vou botar as leveduras ainda existentes naquele líquido para trabalhar, certo? Levedura trabalha com o quê? Com açúcar. Ela transforma açúcar em álcool e em gás,
certo? Então eu boto a quantidade de açúcar, já existe um cálculo para isso, que as leveduras vão transformar em gás. Como a cerveja vai estar tampada, esse gás não vai sair e ele vai se incorporar ao líquido, fazendo com que o líquido fique gasoso, certo? E esse álcool que é criado nesse momento, ele não é uma quantidade suficiente para alterar o teor alcoólico da minha cerveja. Vai alterar muito pouco, certo? Porque a levedura vai produzir um pouco de álcool ainda, mas é muito pouco nesse momento, certo? Esse açúcar fermentável, que açúcar fermentável é esse? Açúcar cristal, açúcar demerara, certo? Esse açúcar fermentável, ele vai fazer com que a levedura consuma e transforme principalmente em gás. É o momento da carbonatação. Como é que a gente faz essa? Como é que eu boto o açúcar? Tem duas formas. Eu já fiz de duas formas. Uma é, primeiro, antes de tudo, que serve para as duas formas, calcular. Eu quero a carbonatação para minha cerveja vai ser, o meu estilo pede 6 gramas por litro, que é uma carbonatação legal, boa, espuma fica densa, grande, é uma carbonatação boa. 6 gramas por litro. Faz o cálculo. Deu quanto ali? 18 litros. Faz o cálculo para 18 litros. Bota 6 gramas. Como é que eu boto 6 gramas por litro? Eu faço o cálculo, dá 100 e poucas gramas de açúcar. Eu não vou pegar esse açúcar cristalizado e jogar no balde fermentador. Eu vou fazer um mel com ele. Como é que eu faço esse mel? Eu pego essa quantidade, 100 gramas, 100 e pouco de açúcar, nesse meu caso. Boto o dobro de água em ml, tipo, botei mais 200 ml, certo? Boto no fogo, tá? Espero ferver, aí vira aquele líquido doce. Deixo fervendo por 5 minutos, lembrando que eu tenho que sanitizar tudo. É por isso que eu deixo ferver por 5 minutos, certo? Para que aquele líquido ele esteja sanitizado, ele não esteja contaminado com nada, certo? Depois dele ferver por 5 minutos, eu tenho que esfriar novamente e aí eu simplesmente pego um prato normal de almoço, jogo o gelo em cima, uma caçamba de gelo, quebro ali em cima, boto a panela lá e ela vai resfriando, rapidamente resfria aquele líquido. Eu boto ali resfriando e vou fazer outra coisa, daqui a 20 minutos o líquido já basicamente já chegou na temperatura ideal e aí eu vou jogar aquele líquido, né, o açúcar, né, aquele xarope no meu mosto, no balde fermentador, no líquido que eu produzi ali na minha cerveja, como ela tá. É assim que eu tenho colocado o açúcar na minha cerveja. Eu jogo lá bem lentamente para ele ficar homogêneo, sabe? E para não levantar nada de poeira, de trubo, de nada na minha cerveja. Então eu jogo bem lentamente, certo? Dou uma mexida bem leve com a pá cervejeira, assim, só para que esse açúcar ele homogeneize, né, no líquido, certo? E aí, depois disso, esse líquido está com o açúcar necessário para a levedura que estão ali começar a trabalhar e começar a transformar o nosso açúcar em gás, beleza? Qual é a outra forma que eu já fiz também? É simplesmente botar a quantidade de açúcar na garrafa. Aí você precisa ter uma precisão boa, certo? Por quê? Eu preciso calcular. Vamos supor que deu 115 gramas e eu tenho garrafas de 500 ml, 600 ml e 300 ml. Eu tenho esses 3 tipos aqui, certo? Então eu preciso calcular quanto uma garrafa de 300 ml, quantos gramas vai ter para ela? Sei lá, 2, 3 gramas de açúcar. A de 500 vai ser ali 4, não sei, 5, estou chutando aqui, e a de 600 vai ser 6. Então eu preciso ter doses de açúcar de 200, 400 e 500, vamos supor. Isso dá trabalho e isso, para você chegar em 2 gramas de açúcar, você precisa ter uma balança que ela precisa ter uma balança sensível, né, para você medir 2 gramas de açúcar e não errar e não ir para 3. Você medir 6 gramas de açúcar para uma de 600 e não ir para 8, né? Então esse é um pouco mais complicado, essa forma de você botar o açúcar diretamente na garrafa, né? Tem gente que faz, eu já fiz, mas achei melhor dessa forma que eu faço diretamente no balde.
Outra forma de usar o Prime líquido, que é como eu faço no balde, é botar a quantidade também em cada garrafa. A quantidade relativa de cada garrafa. Por exemplo, eu tenho ali o líquido que eu acabei de fazer o xarope. Depois da fervura, vamos supor que ele deu 150 ml, porque evaporou, certo? Desses 150 ml, eu preciso saber dividir nas garrafas que eu tenho e saber a quantidade que vai para uma de 300, uma de 500 e uma de 600, né? Para a proporção ser exata para todas as cervejas, na mesma proporção, certo? Tá dando para entender aí, né? Então eu posso fazer isso. Isso é até uma forma mais fácil do que botar o açúcar, o pó do açúcar direto na garrafa, certo? Porque você com a seringa, por exemplo, eu vou precisar de 4 ml para uma garrafa de 300, eu pego uma seringuinha, 4 ml na garrafa. Para de 600 eu preciso de 8 ml naquela seringuinha de remédio. Quem tem filho vai ter com certeza um bocado de seringa em casa, né? Como eu tenho aqui, né? E aí você coloca ali na sua garrafa, 8 ml que seja, vai depender do seu cálculo, certo? Cerveja vai de 4 gramas por litro a 6. Eu não recomendo passar de 6 gramas por litro para você não ter garrafa estourando, tá? Porque pode ocorrer um erro ou outro, contaminar uma coisa ou outra, e é bom deixar uma margem para se contaminar alguma coisa, você errou o cálculo, não explodir, não carbonatar demais. Então 6 gramas ali é o limite, certo? 4 a 6 gramas. Tem cervejas de carbonatação até um pouco menor do que isso. Mas aí você faz os cálculos, né, voltando para a seringa e vai colocando ali, terminou, dá certo também. Terminamos de colocar, de ajustar esse açúcar, o Prime, né? Vamos engarrafar agora sim, certo? O que é que a gente vai fazer? Pegar o nosso tubo de invase, acoplar na minha mangueira do balde fermentador, abrir a mangueira do balde fermentador, não tem problema que não vai cair, porque embaixo do tubo ele não está aberto, né? A válvulazinha está tampando. Eu enfio essa garrafinha aqui nesse tubo, quando a válvula toca embaixo, abre e o líquido ele cai diretamente na garrafa sem oxigenar muito. Que isso é importante, porque se a gente oxigenar, a gente pode aumentar o risco de contaminação. Então, o ideal é esse líquido caindo aqui embaixo mesmo, assim, ele caindo já tocando no fundo para não cair de cima e gerar gás, oxigênio, né, no líquido, né? E aí vai enchendo, você bota assim, quando você levanta a garrafa, quando toca embaixo começa a encher. Encheu. Chegou aqui, aí você puxa. Puxou, ele já para de encher. É importante chegar até aqui em cima, porque quando você vai tirando do tubo, ele vai baixando e ele vai ficar mais ou menos nesse nível aqui, que é o que a gente conta por aí, que é uma quantidade interessante para gerar o gás, e ele vai segurar a pressão aqui e vai se incorporar na minha cerveja. Beleza? Enchi até aqui, depois tirei, pego o meu arrolhador, esse aqui, pego o meu arrolhador, certo? Pego minha tampinha virgem que já vai estar sanitizada, coloco aqui, ou então coloco aqui direto no arrolhador, aqui assim, ó, onde tem esse pontinho preto, boto aqui e com as duas mãos eu puxo essas duas hastes e prau, tampei, faço o teste para ver se está tampada direito, né? Porque eu pego um pano, se a tampinha não rodar, é porque está tampada direito e está concluído o nosso invase. Beleza, agora é só esperar, aguardar e provar essa belezura que a gente já fica doido para provar. Eu vou dizer uma coisa, isso é viciante, né? Você fica fazendo essas cervejas, eu já estou pensando em fazer outra, mas assim, tem muita cerveja para tomar. Veja meu problema, eu estou com muita cerveja para tomar, né? Complicado, rapaz. Tem uma Belgian Pale Ale, aí tem umas 5 garrafas da outra leva, da leva passada, e agora um bocado de Dunkels, da Bock e Dunkels Bock aí, né? Não posso fazer mais cerveja não, preciso chamar meus amigos para me ajudar aí,
Beleza? Então, isso é o bom de ser cervejeiro caseiro. Além de ter toda essa química, além de você se divertir, você faz cervejas. E eu vou dizer a você, cervejas diferentes do que você encontra por aí. É uma coisa completamente, é um sabor completamente diferente. É uma coisa fresca, uma coisa artesanal, não é industrializada. É um sabor ótimo, diferente, que você vai adorar, eu tenho certeza. Esse hobby é muito gratificante. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Eu queria pedir para vocês curtirem e compartilharem, certo, esse vídeo, que é para mais pessoas saberem dessa etapa do invase com carbonatação. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.